Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje é um vídeo de quarta-feira que é vlog, então a gente conversa, eu falo com vocês. Vocês respondem aqui embaixo, respondem aqui nos comentários. Eu quero muito ver as respostas de vocês, os comentários de vocês, então por favor, comentem, beleza? Muitas vezes na nossa vida, galera, a gente olha para a situação em que a gente tá, para o contexto em que a gente está inserido, para a forma que nossa vida tá. E aí a gente percebe que a gente não tem o controle sobre as coisas que estão acontecendo. A gente percebe que muitas vezes vão acontecer coisas na nossa vida que a gente não vai controlar, a gente não vai ter o controle. Isso é um fato, isso é realidade, isso a gente consegue ver. A gente tenta controlar as coisas, mas a gente não tem o controle sobre essas coisas. A Bíblia fala pra gente que Jesus e os discípulos estavam despedindo a multidão, mandando a multidão pra casa. Jesus olha para os discípulos e fala, ó, vão pro meio do mar, entrem no barco e vão pro mar. Jesus termina de mandar a multidão embora e aí ele sobe pro monte para orar. E naquele momento em que ele sobe para o monte para orar, os discípulos lá no barco e Jesus orando no monte. Só que a gente percebe que quem mandou eles irem para o meio do mar foi Jesus. E lá no meio do mar veio a tempestade. E nas nossas vidas é assim. Às vezes a gente está no mar, a gente está que nem esses discípulos, está no meio do mar. No meio do mar vem as dificuldades, no meio do mar vem o medo, no meio do mar vem a falta de fé, no meio do mar vem a tristeza, no meio do mar vem a depressão. O meio do mar, a tempestade, é o lugar em que as coisas não estão a nosso favor, em que dá tudo errado, e é o lugar em que a gente não controla as coisas que estão acontecendo. Só que a Bíblia fala pra gente que nós temos um Deus que não nos joga no meio do mar e nos deixa lá à deriva. Nós temos um Jesus que viu os discípulos no meio do mar e sabe o que ele fez? Ele foi até onde os discípulos estavam, andando sobre as águas. Aquilo que fazia os discípulos temerem, aquilo que fazia eles terem medo, o meio do mar que representa esse lugar em que a gente não tem o controle de nada. O nosso Deus, o meu Deus, o nosso Jesus vem andando por cima, controlando tudo aquilo que fazia os discípulos terem medo, tudo aquilo que poderia fazer os discípulos até morrerem, perecerem. Jesus tem o controle sobre todas as coisas. Tudo bem, você não tem o controle sobre isso, mas entrega na mão de Deus, que Ele tem o controle sobre isso. Entrega na mão de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que quando os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, eles olham e dizem, é um fantasma, porque eles não reconheceram Jesus. Jesus era a salvação deles, eles não reconheceram Jesus. E o que nós precisamos entender hoje é que nós precisamos conhecer esse Jesus. E aí nessa passagem a gente já pode saber um pouco de quem ele é. Um cara que viu os discípulos no meio do mar, viu os discípulos na tempestade. Primeiro, foi até lá. Ele foi até onde eles estavam. Ele foi até a dificuldade. Ele se colocou como eles estavam. Ele sentiu, talvez, até aquilo que eles sentiam. Mas ele andou por cima de tudo isso, porque ele controla todas as coisas. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Esse é Jesus, aquele que se preocupa conosco e é poderoso para nos salvar e nos tirar da nossa preocupação. Aí a Bíblia fala pra gente que Pedro, quando viu Jesus, ele disse, mestre, se és tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro, manda que eu vá até você. E aí Jesus olha para ele e diz, vem. E aí ele sai do barco, mete o pé na água e anda sobre as águas assim como Jesus andou. Ele sabia que era Jesus. Se ele tivesse alguma dúvida que era Jesus, ele não tinha colocado o pé para fora da água. E aí a gente percebe mais uma coisa no caráter de Jesus. Além de se preocupar conosco e ir até onde estamos e controlar todas as coisas, ele nos faz andar sobre as águas. Ele nos faz ser como Ele. Ele quer que a gente seja como Ele é. E assim como Ele anda sobre as águas, Ele quer que a gente ande sobre as águas também. Foi isso que Ele fez com Pedro, porque Pedro foi um homem que andou sobre as águas. Muitas pessoas comparam aí as crenças e comparam, sei lá, a crença cristã com outras crenças. Mas a diferença é que nós temos um Deus e um Pai que é e Ele quer que a gente seja também. Nós não temos um Deus que é supremo, que controla todas as coisas, inclusive pode nos destruir a qualquer momento, pode nos fulminar a qualquer momento. Jesus não é assim, Deus não é assim. Deus é um Deus que é sim todo poderoso, que controla todas as coisas, mas é um Deus que quer que a gente seja semelhante a Ele. E assim como Ele anda sobre as águas e controla tudo, Ele quer que a gente ande sobre as águas também. E para encerrar, a Bíblia diz que quando Pedro olhou
olhou para a tempestade, quando Pedro olhou para o mar, quando Pedro tirou a atenção que estava somente Jesus, que o foco dele estava somente em Jesus, ele começou a afundar. Nós só temos que olhar para Jesus, olhar para Ele, porque o nosso foco é Ele. E quando nós olharmos para Jesus e os nossos olhos se encontrarem com o dele, nós seremos como Ele é. A tempestade não terá mais controle sobre nós. As dificuldades não terão mais controle sobre nós. Esse é o nosso Pai que controla todas as coisas. Pedro afundou, mas quando ele clamou, Jesus respondeu e puxou e olhou. E a Bíblia fala isso, que Jesus olhou para Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você não tinha motivo para duvidar. Você não tinha motivo para ficar triste. Você não tem motivo para estar, inserido em uma depressão. Você não tem motivo para achar que você vai perecer. Você tem um Deus que é maior e melhor que tudo isso. Você tem um Deus que controla todas essas coisas. E você tem um Deus que quer te fazer forte, quer te fazer firme como Ele é. Você tem um Deus que olha para você hoje e te chama: filho, vem andar sobre as águas, vem. Essa é a história de amor única, que não existe em nenhum outro lugar. Esse é o amor único, que não tem ninguém, em que os humanos não tiveram contato. Essa história de amor é a história em que ninguém poderia ter inventado. É uma história surreal, sobrenatural, uma história que não existia até Jesus chegar a essa terra. Ele morreu na cruz para que um dia a gente fosse como Ele é e um dia a gente andasse sobre as águas. Jesus te chama: filho, vem andar sobre as águas. Vem, filhos, vem andar sobre as águas. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa palavra tenha ido de encontro ao seu coração. Clique em gostei aqui, manda para os amigos de vocês que precisam ouvir essa palavra. E tchau, gente. Deus abençoe. Fui!